Amém? Todos acharam? 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler aqui o versículo. A partir do versículo 1 já dá. Glória a Deus. Você que pode, fica em pé. Vamos lá, você que pode, forte aí, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, amém? Diga graças a Deus por este dia, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Deus, conosco, venha, meu Deus, a trazer a palavra, meu Deus, que está escondida no céu, o tesouro do céu. Que o Senhor venha, meu Deus, a liberar, meu Pai. Que eu seja usada, meu Deus, com intrepidez, com ousadia do Teu Espírito Santo, para trazer, meu Deus, a palavra, que venha de encontro, meu Deus, não apenas aos corações, à emoção, mas que venha, Senhor, de encontro, meu Deus, à alma, o espírito. Que venha, meu Deus, para curar, que venha para sarar, venha para restaurar, meu Deus, vidas. Que o Senhor venha verdadeiramente a falar conosco, abrir os céus, meu Pai, sobre nós. Meu Pai, que toda a mente, Senhor, meu Deus, esteja a partir de agora ligada ao trono celestial. Que toda interferência, meu Deus, seja agora proibida. Que toda ação, meu Deus, que dispersa, meu Pai, venha ser, meu Deus, agora repreendido. E que o Senhor se mova com liberdade entre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do número 1, diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche agora um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua estatura, pois eu, o Senhor, o rejeitei. Pois o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem, ele vai ver a aparência, mas o Senhor, Ele vai ver o interior. Ele vai ver o coração. Diga glória a Deus. Amém, queridos. Pode se assentar. Jessé tinha 8 filhos. E dentre esses 8 filhos,
tinha um menor chamado Davi. E Davi, ele estava no campo. A palavra diz que quando chegou Samuel até Jessé, Davi estava no campo. E ele não tinha até aquele momento importância alguma. Mas naquele exato momento, quando terminam-se os filhos que estavam ali, é falado para Jessé: você não tem mais filhos? Então lembram-se de Davi e chamam Davi. E era esse o escolhido de Deus. Diga: Davi foi escolhido de Deus. Davi foi escolhido de Deus. Davi, ele se levantou não só como um rei de qualquer forma. Davi se levantou com caráter, se levantou com intrepidez, levantou um reinado com dignidade. Ele não se levantou contra ninguém, ele não agiu com força própria, ele aguardava o tempo do Senhor. Você vê que entre Davi ser escolhido, se você acompanhar a história, e a história de Davi vai desde 1 Samuel, 2 Samuel, tem em 1 Crônicas, tem em 1 Reis. Todo esse tempo, ele não se levantou contra ninguém. Ele aguardou o período e o processo até que ele chegasse ao trono. E nós vemos então que ele agia com sabedoria e direção do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Davi, ele era segundo o coração do Senhor. Diga: segundo o coração de Deus. Ele era segundo o coração de Deus. E nós não ouvimos mais ninguém na palavra que seja usada da mesma forma que foi com Davi, que era segundo o coração de Deus. Davi, frente de guerra, frente de batalha, quando ele se levantou, ele não tinha medo. Se ele tinha que guerrear, ele guerreava. O que ele tinha que fazer, ele fazia. Havia sobre Davi o espírito de excelência. Diga: excelência. Havia sobre ele um espírito de excelência de Deus sobre a vida daquele homem. E muitas guerras no campo, muito sangue derramado, Davi sempre protegido, sempre guardado. Deus dava estratégias para Davi. Davi tinha até o chamado de cinturão de Davi. Diga: cinturão de Davi. Você sabe o que é o cinturão de Davi? Davi tinha uma frente de batalha, soldados de guerra, que ele pegava, no momento que ele começava a guerrear, começava a batalhar, quando eles viam que a guerra estava ficando perigosa para chegarem até o rei, havia os soldados que já eram determinados para formarem o cinturão de Davi, que faziam aquele cerco de proteção ao redor de Davi. Diga: o Senhor levanta pessoas, levanta anjos para me proteger, para proteger a minha família. O cinturão de Davi foi levantado para conferir proteção e guarda à vida do rei Davi. E Davi caminhava com temor, caminhava com intrepidez, caminhava com busca do Senhor. Ele não fazia nada sem consultar o Senhor. Mas não é só sobre isso que eu quero falar.
eu quero falar sobre o único momento que Davi baixou a guarda. Diga, baixou a guarda. Qual foi o único momento que Davi baixou a guarda? Foi quando, em meio a guerras e combates, ele volta para o seu palácio. E ele iria para a guerra, mas de repente falaram para ele: é melhor que o rei fique, é melhor ficar e se proteger. Davi, nessa hora, ele não buscou a direção de Deus, e ele ficou. E quando Davi ficou, aconteceu o quê? O mal entrou pela janela da casa de Davi. O mal aproveitou que Davi tinha baixado a guarda e deu a Davi a oportunidade para que ele caísse, para que ele fosse destruído. Dentro do seu próprio palácio, a queda de Davi aconteceu no seu quarto. No quarto de Davi, no local de maior intimidade da sua casa, a queda estava ali. A queda, o precipício. O perigo para Davi não foi enfrentar gigantes. O perigo para Davi não foi enfrentar guerras, batalhas. O perigo para Davi não era entrar e sair, nem mesmo em Ziclague, quando ele estava perseguido. O perigo de Davi não era ser perseguido por Saul e por suas tropas antes. O perigo para Davi aconteceu dentro da sua casa. Quando ele baixou a guarda, quando ele saiu de posição, diga: eu não posso sair de posição. Quando Deus coloca você em uma posição e você sai, queridos, é queda, é destruição, é estar acessível para que o inimigo, para que o diabo entre. Davi, ele fez o que ele nunca tinha feito, ele ficou em sua casa. Talvez ele pensou: é verdade, eu vou descansar. Eu vou descansar, estou cansado de guerras, eu vou tirar um tempo. E só que nesse tempo, a vida de Davi foi o momento da sua destruição. Foi o momento da queda da sua honra. Ele teve que pagar com sangue, ele teve que pagar com morte a queda dele. Ele foi e cometeu uma das piores atrocidades, que tanto quando o profeta vem falar com ele, fala: pode uma pessoa pegar a única ovelhinha de um lugar e matá-la, sendo que ela tem um rebanho inteiro? Digno de que essa pessoa? Ele caiu no maior erro. Ele pagou o seu erro, mesmo sendo segundo o coração de Deus. Ele baixou a guarda e aquele mal entrou em sua vida. Ele cometeu a maior atrocidade da história, um rei, um guerreiro, um ungido de Deus, uma pessoa que era cheio de sabedoria, cheio dos conselhos de Deus, caiu porque os seus olhos o precipitaram à queda, porque o seu corpo foi mais forte que o seu espírito. Ele cometeu atrocidade, ele foi e tomou a esposa de um dos seus comandantes, de um de seus guerreiros.
parte do seu cinturão de proteção, ele foi e tocou naquilo que ele não deveria tocar. Tudo por quê? Porque ele saiu da posição que Deus tinha colocado ele. Qual é a sua posição? Qual é a sua posição na família? Qual é a sua posição na igreja? Qual é a sua posição no trabalho? Se você é empresário, posicione. Tenha posição. Se você é líder de empresa, posicione. Seja líder. Lidere com zelo e com excelência. Se é empresário, seja determinado. Tenha posição, tenha visão de negócio. Se você é ministro, se você é obreiro, qual a obra que está em suas mãos? Tenha posição. Faça com zelo, faça com excelência. Não baixe a guarda. Se você é marido, seja marido. Se você tem um ministério sacerdotal dentro da sua casa, cumpra. Se você é o sacerdote do seu lar, cumpra. Porque a tua casa, sacerdote, ela fica descoberta se você enfraquece. Se você não posiciona, se você não ora, se você é um pai e você não educa seus filhos, você está falhando. Se você é um pai e não protege os seus filhos, você está falhando. Se você é um marido e não apoia o vaso mais frágil, você está sobrecarregando. Você está sendo falho, você está enfraquecendo o vaso mais frágil, está adoecendo por falta de sacerdote, por falta do cuidador. Se Deus te colocou em uma posição, essa posição você não pode sair, você tem que cumprir. Se você é esposa, posicione-se. Seja esposa. Seja submissa. A maioria dos lares entram em destruições e derrota porque há falta de amor do sacerdote, do esposo, e a falta de submissão das esposas. Vivemos um tempo de independências, de liberações. Saiba que toda independência tem um preço e tem um custo, mulher. Quanto mais você se ausentar da proteção, quanto mais você pegar a carga para você, mais enfraquecido, retirado e apático se tornará o sacerdote. Quanto mais uma mulher sai da sua posição dentro de casa, maior é o caos dentro da sua casa e da sua família. As gerações estão se perdendo, porque nós, as mulheres, saímos da posição e avançamos para um território que não é nosso, e deixamos a casa descoberta, os filhos, a guarda, a vigilância, os pilares enfraqueceram dentro da casa.
As colunas enfraqueceram por sobrecarga, que nós mesmas muitas vezes buscamos, mas que muitas vezes a falta de posição do sacerdote, do homem, fez com que você carregasse sozinho. Toda vez que alguém sai de posição, há uma desestruturação. Por exemplo, se aqui dentro dessa nave da igreja nós tivéssemos pilares dentro, que fossem colunas de sustentação, e eu começasse a destruí-los, a bater neles, a causar infiltração neles, o que aconteceria? A estrutura desmoronaria. Pilares fracos dentro de casa trazem desmoronamento. Sacerdócio fraco dentro de casa traz enfermidade, traz doenças, traz lepras. O Senhor falou comigo nessa manhã a respeito de territórios. Diga território. Você sabe o que é um território? Como nós estamos falando de posição. O que é um território? Território, ele é um espaço delimitado de um alcance, aonde ali naquele espaço, naquele território, há alguém que lidera. Então o território, ele tem um comando. E um território é comandado por um, outro território é comandado pelo outro. Vamos supor que aqui nós tivéssemos divisão de 2 territórios. Para cá um território, para lá outro território. Se o posicionamento do líder que cuida daquele território, ele viesse para esse território, o que iria acontecer? Invasão de território. Acúmulo, desavenças. Por causa do quê? Por causa de conflitos de interesses, posições, ideias. E ali esse outro território morreria, porque não teria ninguém para fazer. Ele ficaria desprovido. E eu quero trazer esse território para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Porque eu estou falando com vocês sobre família, sobre posicionamento dentro dos lares, sobre cobertura sacerdotal, posições dentro dos lares e territórios. Quando você chega num lugar que é um escritório, quem é o líder daquele território? É fulano. Ele sabe tudo sobre aquele escritório. Ele sabe tudo, ele governa aquele território. As mulheres receberam um território. Os homens receberam outro território. Cada um deve cuidar do seu território. Deve cuidar daquilo que a palavra orienta para que cuide. Devem estar na posição dentro do seu território. Deixa eu contar um segredo para vocês. Por quê? Fala uma coisa para mim. Acontece só na minha casa? Se você tem filho, né? No caso, você não tem marido, mas você tem filhos, homens. E quem tem marido, toda vez que um homem, vamos colocar o filho ou o marido, ele vai procurar uma roupa no guarda-roupa. Ou ele vai procurar uma chave na gaveta. Ou ele vai procurar uma louça na cozinha. Ele volta e fala o quê? Fala o quê? Não achei. E você pode mandar quantas vezes for novamente ele voltar lá para fazer, ele acha? Continua sem achar. Você já pensou por que ele não acha?
Você já parou para analisar, mas não acha por quê? Por que eles não veem? Por que eles não conseguem enxergar? Que mistério é esse? Eu vou te contar um mistério. Sabe qual é o nome desse mistério? Não é o território deles. Não é o território deles, eles não conseguem. Por isso que a mulher vai e ela pega. Por quê? Porque ali é o território dela. Ela sabe onde as coisas se movimentam. Ela entende o seu território, ela conhece o seu território. O homem, ele não faz parte desse território nessa base de conhecimento. Então a ele é limitado, ele não consegue mesmo. Dificilmente ele vai conseguir, por quê? Porque para ele, dentro dele, não é o território dele. Aí, agora você pega o homem, ele tem lá fora uma bagunça de material de mecânica, ou elétrica, ou de pintura, de tintas, alguma coisa do carro, umas coisas lá que ele guarda entulhado. Ele vai lá e acha o que ele quer, acha ou não acha? Mas se você, mulher, precisar de um prego, se você precisar de uma ferramenta, um alicate, e você sabe que está lá porque você vê ele pegar lá naquele lugar, aí você vai até lá, você acha? Não acha. Por que você não achou? Porque não faz parte do teu território. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguiram entender o que é território? Existem territórios que para nós nós falamos assim, está debaixo do domínio. E existem territórios que para outros estão debaixo do domínio deles. Nós não conseguimos. Até pode fazer, até pode acontecer, mas eu saio do território. Por isso que nós ficamos perdidos. Davi, dentro da sua casa, ele não governou o seu território. Ele estava dentro do seu palácio. Davi poderia escolher entre filhas de reis quem ele quisesse para desposar. Ele poderia escolher. Mas ele saiu da sua posição, saiu do seu território e entrou dentro da casa de outro líder, de outro homem. E isso trouxe destruições para a sua vida. Queridos, quando nós descansamos fora da hora, quando nós deixamos de cuidar daquilo que nós temos que cuidar, quando nós achamos que nós já fizemos demais, existem pessoas que falam assim, mas eu já fiz demais. Eu já cuidei demais, eu já protegi demais, eu já trabalhei demais, eu já ajudei muito, eu não vou mais fazer isso, estou cansado disso. Toda vez que nós deixamos de fazer o que Deus nos chamou para fazer, nós entraremos em lutas, nós entraremos em guerra. Davi tirou um descanso de guerra, de guerreiro. Não há descanso para guerreiros. Se você é dono de uma empresa, você vai ser até terminar. Se você é esposo, você vai ser até terminar o teu tempo. Se você é esposa, você vai ser até terminar os teus dias. Assim como os filhos também serão filhos até que terminem os dias dos seus pais. Não se deixam, queridos, não se deixam posições. Se você tem um chamado para algo na sua vida,
Eu vou descansar, agora chega, eu cansei, já fiz demais, já ajudei muitos lugares, já ajudei muitas igrejas, agora eu vou descansar. Esse descanso teu não vai dar certo. Porque Deus não te chamou para você descansar. Ele te chamou para você posicionar. Tem pessoas que estão fazendo o que está fazendo, o que tem que fazer só porque tem que fazer. Mas não vê a hora de parar. Eu estou fazendo, mas eu não vejo a hora de... Eu quero minha aposentadoria, eu não quero mais fazer nada. Minha cabeça, eu estou trabalhando, mas eu estou com a cabeça que é só ir embora para um sítio, não fazer mais nada, só descansar, só ficar de boa, né? Pescando, o pessoal diz de boa, comendo leitoa, só aproveitando. Escuta, querido. Escuta, se você está fazendo isso enquanto você está ocupado, você está atravessando o tempo. Se você ainda está em campo, é porque é tempo de você estar em campo. Se você ainda está fazendo, é porque você tem que continuar fazendo. Quando você sai da tua posição antes da hora, e mesmo quando nós olhamos para Davi, não existia hora para ele tirar folga. Ele era rei, ele era guerreiro, era frente de batalha. Você não vê em outras partes da história de Israel nenhum rei que foi descansar. Você não vê nenhum rei que não acabou seus dias só no momento que realmente ele teve que acamar ou encerrar o seu tempo. Quando nós vemos Zedequias, o que acontece com ele? O que acontece? Ele estava morrendo, a vida dele estava acabando. O profeta foi lá e falou para ele, o que o profeta falou mesmo para ele, já que nós estamos falando sobre casa? Põe o quê? A tua casa em ordem. Tem alguém perto de você, diga, começa a arrumar a tua casa. Diga, você não vai morrer, não. Diga não, porque você tem muita coisa para fazer. Você não terminou, você não fez? Tem gente aqui achando que acabou. Pronto, acabou. Descanso, sombra, água fresca. Deus me retirou. Não, queridos, Deus acabou de te colocar. Você está só começando. É só o começo. É só o começo. Quando você acha que está terminando, o anjo vem e fala para você, está começando. Está começando. Então aquele homem, ele pensou assim, vou virar para o canto, eu vou morrer em paz, vou descansar. Ele achou que ele estava só morrendo. Mas quando vem o profeta, falou para ele, não morre se arrumar a tua casa. Não morre se arrumar a tua casa. Então você levanta, vai fazer tudo que você tem que fazer, depois você morre. Antes não. Diz para a pessoa aí que você conhece, não vai antes de concluir o que você tem que fazer. E depois que concluiu, o que acontece? O profeta voltou e falou o quê? Mais 15. E depois mais 15. Quando o profeta falou para ele, nada de morrer sem pôr em ordem a tua casa. Nem pense em parar sem terminar o teu trabalho. Não deixe obra inacabada. Depois você morre. Aí ele parou e pensou. O profeta desceu e falou, nossa, mas tem coisa para fazer lá em casa, hein? Se alguém perto de você fala, tem muita coisa ainda para eu fazer. Olha o tanto de coisa que tem para você fazer ainda.
que você está só empurrando porque, talvez eu vou morrer. Porque eu vou aposentar, e você está só empurrando, Mal sabe você que Deus só está prolongando. Quando Deus falou para ele, arruma primeiro a tua casa, ele parou e pensou, mas é muita coisa. Você sabe por que ele pediu vida para Deus? Porque a hora que falou que ele tinha que deixar a casa arrumada, a hora que falou que ele tinha que colocar as coisas em ordem, no trabalho, na empresa, na profissão, na obra, com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os netos, com a parentela, na hora que ele parou e pensou por um segundo, rapidamente ele falou, Deus, não dá tempo. Não dá tempo, eu não vou conseguir. Aí Deus falou para o profeta, pode voltar lá para ele falar que é pegadinha. É só para ele despertar, porque ele estava fora de posição. Se tem alguém do teu lado falou que aconteceu com você, foi só para te despertar. Foi só para te despertar, para você voltar para a posição. Fala para a pessoa. Foi só para você ficar, diga esperto. Fala para a pessoa, fica esperto. Fica esperto aí. Fica esperto, foi pegadinha, diga foi pegadinha. Só para ele ficar esperto. A hora que ele despertou, ele falou, eu não posso morrer. Agora não dá tempo. Como que eu vou, Deus? Como que eu vou com tudo que eu tenho para fazer? Acabei de brigar com a mulher lá em casa. Acabou de destratar o marido. Está com problema com a família, com não sei quem. Está sem fazer a obra que foi chamado. Está com uma série de coisas irregulares na tua vida que você não conseguiu vencer ainda. Que você ainda não conseguiu ter vitória nessa área. Era muita coisa, não dá tempo. Quando nós pensamos que nós vamos sair de posição, o anjo vem, pega a espada, cutuca a tua costela. Você dá uma espertada. Opa! Você fica atento, não fica? Dá uma chacoalhadinha no coração, o que você faz? Corre para o médico. Dá uma dorzinha de cabeça, você... Opa! Nossa, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo. Acontece uma coisa que te desequilibra, você desperta. Você sabe quando que muitas pessoas passam a valorizar a vida? Quando elas vão no vale da sombra da morte. Interessante como a morte desperta as pessoas para a vida. Vocês vejam como que Deus trabalha com despertamentos, diga despertamentos. Por quê? Porque se Davi tivesse prestado atenção, se ele tivesse despertado, custava, ao invés dele ficar dando prazer a ele mesmo, olhando, não poderia Davi ter fechado a janela e ido para outro aposento? Baixou a guarda. Perdem-se as maiores guerras dentro das suas casas. Perdem as maiores lutas, batalhas, filhos sendo arrastados, casamentos sendo destruídos, e você fazendo de conta que não vê. Você já olhou, se você está com sua esposa, seu esposo aí, você já olhou no rosto da sua esposa hoje? Você já olhou no rosto do seu esposo hoje? Esses dias eu gravei aqui e depois eu falei para o bispo. Falei assim para ele, falei, nunca mais deixa eu sair com aquele cabelo espetado daquele jeito.
Eu falei para ele, você não viu que o meu cabelo estava arrepiado daquele tanto? Armado daquele jeito? Ele falou, não, eu vi, mas eu não falei nada. Eu falei, mas aí você errou. Eu falei, você pecou. Porque você tem o dever de me conduzir. Você tem que me falar se o cabelo está adequado, se a minha roupa está adequada, se está decente. A você cabe um legado, uma posição, um território. Ele, mas eu achei que você falou, mas não tem que achar, tem que cumprir. Diga, não é achar, é cumprir, é manter posição. Se você tem posição para isso, por que você não usa? Mas eu tenho medo. Tem medo? Medo leva você para o caos. Primeiro que dentro de um casamento, de um relacionamento, entre marido e mulher, entre filhos, não deve-se ter medo, deve-se ter respeito, deve-se ter honra. Então, sentimento errado, porta errada, pode descer. Um tem que alertar o outro na jornada. Quando a mulher de Jó veio para Jó e falou o quê? Abandona esse teu Deus e morre, para com isso, blá, 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 falou um monte de coisa. O que ele falou para ela? Mulher, você está agindo como uma louca. Você está falando como uma louca. Nós não sabemos o próximo passo, né? Porque daí nem quiseram contar o que aconteceu no próximo capítulo. Dentro da casa de Jó, quando ele chamou a mulher dele de louca. Nem fala, nem o narrador não quis, ele pulou essa parte. Porque ela deve ter passado a mão talvez numa ripa e deve ter ficado louca lá dentro mesmo e falado, eu sou louca, então agora você vai ver quem é louca. Agora, então não fala. Mas ele falou para ela, você está agindo como uma louca. Às vezes, você sai de posição, a tua mulher está agindo como uma louca. Não porque ela está com a enfermidade mental, mas porque ela está fora de controle. E você não faz nada. Você deixa ir morro abaixo. Às vezes o teu marido está agindo como um louco. E você na tua posição de auxiliadora, Deus foi lá, tirou uma costela e falou, bem, vou tirar um osso da costela. Porque com esse osso da costela, se não der certo, pode dar uma ossada na cabeça dele. Né? Que é um osso largo, bom. Então, tirou e falou, Adão estava lá, né, todo. Falou assim, não, esse cara vai ficar fora de controle. Já vai fazer o que não deve. Deu uma auxiliadora para ele. Para ajudar ele. Você sabia que muitos homens perdem guerras porque não ouvem o conselho das suas esposas? Por não ouvir, por orgulho. Não ouve o que a sua esposa está falando. A sua esposa é auxiliadora, ela é orientadora também sobre a sua vida. O primeiro conselho sai de dentro da sua casa. Ouvir tudo o que fala lá fora e não ouvir o que a esposa falou dentro da casa é morte súbita. Não adianta você resolver tudo lá fora e você não resolver dentro da sua casa. Há quanto tempo a torneira está pingando? Mas você é bom para consertar lá fora. A energia, a lâmpada, estou vendo lâmpada aqui queimada. A lâmpada está sem trocar, o fio está descascado. Tem casa que é uma bomba atômica, pode pegar fogo qualquer hora nos fios da eletricidade porque você não cuida, você saiu da sua posição.
Quando os homens saem de posição, há caos. Quando as mulheres saem de posição, há caos. Quando um invade o território do outro, também há caos. Não faça o que teu marido tem que fazer e não faça o que a tua esposa tem que fazer. O mundo está desgovernado porque as posições estão sendo retiradas. As posições estão sendo retiradas. Pessoas estão saindo de posicionamento o tempo todo. Os filhos são entregues para a educação, para os professores, para líderes, para cuidadores, para profissionais. E isso está gerando o quê? Filhos fracos, enfraquecidos, desenfreados, em rebelião, por ausência da posição dentro dos lares. As maiores guerras, queridos, não são perdidas lá fora, são perdidas dentro da sua casa. É quando você não faz o que você tem que fazer. Você que está fazendo, continue fazendo. Não fique querendo o tempo todo ter descanso. Não fique o tempo todo querendo parar de fazer. Isso é perigoso. Você tem que amar aquilo que você está fazendo, você tem que estar envolvido, você tem que estar comprometido, queridos. Tudo que é feito sem envolvimento, tudo que é feito sem comprometimento vai trazer destruição, vai trazer derrota. Você tem que fazer, porque sabe o que mantém você vivo? É quando você tem uma ocupação, quando você está vivo, quando você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Ontem eu estava conversando com uma pessoa de 65 anos, e essa pessoa estava me contando que ela conheceu um casal durante o Covid, e esse casal também na mesma faixa etária de 60 anos, mais ou menos o casal, eles eram totalmente ativos, eles cuidavam das suas coisas, eles saíam, eles faziam tudo o que tinham que fazer, porque estavam na idade ótima. Aí os filhos, para protegê-los, tiraram eles da casa, deixaram todos os animais deles a cuidado de empregados, colocaram eles isolados lá num lugar, lá num apartamento para protegê-los e deixaram eles lá. Sabe o que aconteceu com eles? De tristeza, não foi de Covid. Foram ficando tão doentes, tão depressivos, tão desgastados emocionalmente, tão destruídos, que eles não aguentaram. Quando a pessoa é retirada daquilo que ela faz, ela morre. Você acha que o teu trabalho está te sobrecarregando, que a tua família está te sobrecarregando. Muitas vezes que a igreja está te sobrecarregando. Não, está te mantendo. Está te dando vida. Fazer aquilo que Deus te chamou para fazer te mantém vivo. Você não pode continuar fazendo, pensando só que vai descansar. Quando você faz isso, você se limita. Quando faz isso, você é paralisado. Você poderia ter vencido tantas guerras, mas você resolveu descansar. Você parou em muitas coisas em sua vida, você não teve crescimento, você paralisou, porque você resolveu descansar. Porque você resolveu sair de posição quando era para você estar fazendo, você resolveu parar. E isso são em todas as áreas das nossas vidas. Você pode também achar que quando você conquista algo é tempo de parar. Não é. Não deixa que isso traga acomodação para você. Davi, ele pensou: já guerrei muitas guerras, já passei muitas lutas, já venci muitas coisas, vou descansar um pouco. Só descansar um pouco. E só esse descanso custou para Davi preço de sangue. Então, queridos, fique atento a tudo que Deus deu para você fazer e a tudo que é para você continuar fazendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga: eu preciso continuar. Amém? Fique em pé, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar nessa hora, vamos apresentar ao Senhor o que você está querendo parar, o que você anda fraco.